Vamos começar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Menezes, eu sou aluna de fisioterapia do sexto período, aqui da UFRJ, do Campus Fundão. E com muita alegria, hoje nós estamos inaugurando a Liga de Saúde da Mulher na fisioterapia. E eu vou apresentar para vocês a nossa equipe e os nossos orientadores. Primeiro, a Erika, nossa diretora científica. Boa noite, pessoal. A gente espera que todos sejam bem-vindos e que todo mundo aproveite essa palestra hoje. A Eliasmin Nogueira, que é a nossa diretora de comunicação. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Espero que vocês aproveitem. Nós preparamos tudo com muito carinho, muito amor. E a Samara Amaral, que eu não sei se ela conseguiu entrar. Ah, conseguiu. Peraí. Escutando? Agora foi. Peraí. Foi? Oi, gente. Escutando? Conseguiu. Sim. Ah, tá. E as nossas orientadoras, Catarina Mabel e Janine Campani. Bem, nós temos alguns avisos aqui na descrição do vídeo sobre certificado, formulário, fiquem atentos, em especial sobre a nossa palestrante de hoje. Para quem não conhece, a doutora Daniela, além de ser uma excelente profissional, ela é mãe da Malu, e nesse horário a Malu está precisando da mãe dela, então a doutora Daniela prontamente disponibilizou uma videoaula gravada para a gente, e nós vamos transmitir agora, e ao final ela retorna e tira as dúvidas ao vivo, ok? Eu só não consigo ver o chat e transmitir ao mesmo tempo. Vou passar aqui o vídeo para você. Eu fui convidada pelo Ciranda Virtual para conversar um pouquinho sobre o bem-estar materno durante todo esse ciclo. Tanto a gestação, quanto o parto, quanto o pós-parto. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bem-estar na maternidade. Eu vou trazer para vocês um método que se chama Método de Gasquet, que é um método que foi criado na França há cerca de 40 anos, focado nisso, em todo esse bem-estar. Então, uma gestação sem dores, sem desconfortos ou disfunções, ela é possível. E ela é possível porque a doutora Bernadette de Gasquet, quando criou, ela era, antes de ser médica, ela era professora de yoga e ela vivenciou as gestações e começou a criar alguns exercícios com base na yoga para promover esse bem-estar materno. Após a terceira gestação, ela foi cursar medicina e para entender um pouco mais sobre as alterações sistêmicas do ciclo da gestação, do parto e do pós-parto, e juntar o método da yoga com a biomecânica da maternidade, todas essas alterações do ciclo grávido puerperal, para conseguir desenvolver exercícios específicos e promover esse bem-estar na maternidade. Então, o objetivo desse método é este: prevenir dores, desconfortos e disfunções durante esse período da gestação, do parto e do pós-parto. O método dela já tem cerca de 40 anos, já tem mais de 200 mil livros vendidos em todo o mundo. Esses livros são traduzidos para o francês, ou melhor, o francês é a língua original, mas para o inglês, para o espanhol, para o chinês, para o japonês e para o italiano. 80% das profissionais que trabalham nas maternidades na França já foram formadas pelo método de Gasquet. Então, ela tem uma ampla formação na França e em outros países também. E essas profissionais, elas buscam a formação da biomecânica para entender como é que funciona a biomecânica da mãe com o bebê.
a biomecânica materno-fetal de acordo com cada posição que a gestante está, tanto durante a gestação quanto durante o parto. Esse livro, que tem uma foto aí do lado direito, que é esse livro daqui, ele foi o primeiro livro que a doutora Bernadette publicou, e ele ficou sendo chamado como Bíblia da Gestante, que ele ensina diversos exercícios para a mulher fazer durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto, para ela ter esse bem-estar. Então, o título do livro é esse, Bem-Estar e Maternidade. Sim, é possível a gente ter bem-estar durante esse período. A gestação, a gente sabe que tem diversas alterações que modificam completamente o corpo da mulher. E por isso, por essas modificações, muitas mulheres, elas não estão prontas para essas alterações e acabam tendo essas queixas que eu trouxe para vocês. Dor lombar, falta de ar, azia, inchaço, dor pélvica, perda urinária. Tem um estudo bem curioso em Fortaleza que mostrava que as gestantes pensavam que fazia parte da gestação perder xixi. Sempre elas ouviram falar que a tia perdeu, a mãe perdeu, a prima perdeu, então ela já pensava que fazia parte da gestação. Estou grávida, vou perder a urina. E não é. Prolapso, que são descidas que podem acontecer nos nossos órgãos pélvicos durante o período gestacional. Diástase, que é um afastamento na musculatura anterior do abdômen, dos retos abdominais. Constipação, má digestão, dorsalgia, diversas queixas de dores na coluna, dores altas na região da cervical, dores mais baixas na região da lombar, região sacral. Parestesia, que são dormências, muitas vezes correlacionado ao edema, ao inchaço. Noctura, elas começam a acordar à noite para ir ao banheiro. Má postura, é bem característico algumas posturas que a gente vê durante a gestação e outras queixas também que acontecem. E a maioria das gestantes, quando elas trazem essas queixas no consultório, a maioria escuta, é normal, faz parte da gestação, é normal. E, na verdade, não é para a gente considerar isso normal. É comum, acontece com muita frequência, mas isso não é para ser normal. O normal, realmente, é a gente evitar tudo isso. E como a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue promover esse bem-estar durante essa gestação? A primeira coisa é a gente fazer uma analogia. A gente vai imaginar o corpo da mulher como a casinha do bebê. Então, a gente tem 4 paredes principais que vão alterar muito durante o ciclo gravídico. A gente tem o teto, que é formado por esse músculo do diafragma, que está aí no alto. A gente tem as paredes, tanto a parede anterior, que é formada pelos músculos abdominais, quanto a parede posterior, que são os músculos paravertebrais, os músculos posteriores do tronco. E a gente tem uma viga nessa casinha, que é a coluna vertebral. E a gente tem o chão, que é formado pelos músculos do assoalho pélvico, que está ali formando o chão dessa pelve. Essas 4 paredes vão modificar intensamente durante o período gestacional. Desde antes mesmo da mulher descobrir a gestação, hormônios são liberados e afrouxam esses músculos, modificam a estrutura dessas fibras musculares, e aí a gente vai entender o que é que a gente pode fazer para essas alterações acontecerem, mas não gerar nenhum tipo de disfunção. Quando a gente observa um corpo de uma mulher pré-gestação e o corpo de uma mulher gestante, a gente entende que é normal acontecer tanta modificação sistêmica no sistema digestivo, sistema respiratório, no sistema circulatório, respiratório. Por quê? Anatomicamente falando, o bebê, o útero em desenvolvimento, ele ocupa boa parte da cavidade abdominal. Então, todos os outros órgãos que estão ali, na região abdominal, na região pélvica, na região torácica, eles vão precisar se readaptar para esse bebê conseguir se gestar dentro do corpo da mulher. Mas como a gente já sabe que isso vai acontecer, que vai acontecer essa evolução uterina, a gente consegue criar estratégias para que esse bebê cresça, se desenvolva dentro desse útero, mas não gere tanta disfunção nesse corpo. Por exemplo, se eu estou vendo que o útero inicialmente ele é um órgão pélvico, ele está lá embaixo, e aí logo no primeiro trimestre ele vai se desenvolver muito dentro da pelve materna. Quando ele vai se desenvolvendo, automaticamente os hormônios são liberados para essa pelve ficar mais maleável, para ela ficar mais frouxa, para ela conseguir ter um alargamento. Então essa pelve ela vai alargar para esse útero conseguir desenvolver aqui dentro.
todos os músculos e ligamentos que estabilizam essa pelve, eles ficam frouxos, eles ficam instáveis. O músculo do assoalho pélvico, ele fica totalmente modificado durante esse período. E aí ele vai ficando mais frouxo, mas esse útero está ficando mais pesado. Então, eu sei que esse músculo, essa musculatura do assoalho pélvico pode se sobrecarregar. Como é que eu posso prevenir dor pélvica, disfunções nessa região desses músculos? Uma das formas é trabalhar essa musculatura, fortalecer, estabilizar, do mesmo jeito dos músculos que estão ao redor dessa musculatura e desse arcabouço ósseo. Então, eu preciso trabalhar e estabilizar essa pelve. Depois, esse útero vai saindo dessa região pélvica e ele vai completamente invadindo a região abdominal. Então, essa casinha do meu bebê vai precisar criar um espaço extra. E aí, quando ela vai se desenvolvendo, ela só vai ter duas opções para crescer, para criar um espaço extra dentro dessa área abdominal. Não é para baixo, porque a gente quer evitar que esse órgão desça, que seria um prolapso. Então, eu não quero que esse útero ele vá mais para baixo. Não tem como ir para trás, porque a gente tem uma viga na casinha. Então, não tem como o útero evoluir para a parte posterior. Ou ele vai evoluir para a parte da frente, ou ele vai evoluir para cima. E aí tem uma questão que o método de Gasquet entra muito forte, que é em relação à postura dessa gestante. Se a postura dela está mais fechada, se ela está aproximando o teto do chão dessa casinha, naturalmente a gente não dá uma área abdominal para esse útero ir para cima. E aí o útero só vai conseguir ir para frente. Sendo que quanto mais para frente esse útero vai, quanto pior é essa postura dessa mulher, quanto menor é essa área, no sentido crânio-caudal, que é a parte de cima com a parte de baixo, maior vai ser a chance dela desenvolver uma diástase abdominal, que é uma disfunção que muitas vezes está associada com falta de ar, que muitas vezes está associada com dor lombar, com disfunção no assoalho pélvico. Então, vocês vão entender hoje como a gente consegue promover essas alterações gestacionais sem gerar esses desequilíbrios, essas disfunções, certo? Vamos lá. Falei para vocês do assoalho pélvico, que é o chão da pelve. E aí, essa rede, se vocês verem essa figura, vocês vão ver que, de fato, é uma rede muscular. E essa rede, ela está sobrecarregada durante o período gestacional. Ela está sobrecarregada por ação hormonal de precisar afrouxar e pelo útero, que vai ficar super pesado. Sendo que essa rede, ela tem funções importantíssimas durante a vida da mulher, não só durante a gestação. A gestação, ela chega agregando mais funções ainda a esses músculos. Mas são esses músculos que dão a continência urinária, para a mulher não perder xixi. Não é nunca normal perder urina. Nem durante a gestação, nem antes da gestação, não é para a mulher perder xixi. Então, a gente precisa fortalecer esses músculos e conscientizar para a mulher ter uma boa continência urinária, ter uma continência fecal, ter uma continência de flatos, não é para perder pum, não é para perder fezes, ter uma boa sustentação desses órgãos pélvicos para evitar que essa bexiga abaixe, que esse útero abaixe, que esse reto abaixe. A mulher tem um canal vazio entre as pernas, que é o canal vaginal. Então, se essa musculatura não estiver bem estabilizada, infelizmente, esses órgãos eles podem descer por esse canal, eles vão escorregar por esse canal por fraqueza. Então, a gente precisa entender essas funções desses músculos, entender que são músculos e trabalhar. Toda mulher precisa trabalhar o assoalho pélvico, toda mulher precisa fortalecer essa musculatura, mesmo os aqui não têm queixas. É uma forma da gente estimular a medicina preventiva. Na gestação, a gente precisa trabalhar ainda mais. Por quê? Está muito pesado, está muito sobrecarregado. Se a gente não trabalha, se a gente não tem uma consciência boa nessa musculatura, a gente acaba realmente gerando disfunções. Então, é importante a gente ter a consciência da importância que é trabalhar esses músculos pélvicos, certo? A fisioterapia pélvica, ela entra nesse sentido, independentemente da via de parto, só o fato da mulher ser mulher, só o fato da mulher estar grávida, é necessário, é importante ela ter um autoconhecimento dessa musculatura, ela fortalecer, ela buscar essa estabilização. Todo o períneo, ele vai se preparar para o parto, para a gestação. O que é que significa dizer? Que independentemente da via de parto, mesmo as mulheres que querem uma cesariana, o corpo não tem como adivinhar. Vai haver uma frouxidão músculo-ligamentar para a passagem do bebê.
a musculatura ela vai ficar mais frouxa, ela vai ficar mais solta para esse bebê passar lá por baixo, mesmo se ela agendar uma cesárea desde o dia que ela descobriu que ela está grávida. Então, não é o parto vaginal que deixa a mulher frouxa, são os hormônios da própria gestação, são as sobrecargas durante esse período. Então, independentemente da via de parto, a gente precisa trabalhar essa musculatura, ainda mais na gestação, por esse peso e por tantas alterações que acontecem. O método IDSQ, ele é o único método que engloba essa musculatura do assoalho pélvico em todos os exercícios. O único que realmente foi criado pensando em todo esse conjunto. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre ele. Ele tem 3 princípios, que são a base do método. Todos os exercícios precisam ser feitos com esses princípios aplicados. O primeiro princípio é em relação ao posicionamento da pelve. Todos os movimentos, eles precisam partir de uma base de sustentação. E essa base de sustentação inicia aqui. O nosso chão da pelve, é o nosso chão do nosso tronco. Ele sustenta todo o peso dos órgãos pélvicos, que estão sustentando todos os pesos dos músculos e dos órgãos que estão na cavidade abdominal, o peso dos músculos e dos órgãos que estão na cavidade torácica, a cabeça, todo esse peso do nosso tronco está em cima dessa região. Então, todos os exercícios precisam dessa estabilidade. Até ao sentar, ao deitar, muitas vezes a gente senta nessa região daqui, que se chama sacro, no cóccix. Não é uma região que foi feita para receber o peso dessa gestação, não foi feita para receber o peso do nosso tronco. Então, existem 2 estruturas aqui que se chamam túbaros isquiáticos, que são esses pontos que foram feitos. Então, a gente deve sentar em cima deles, a gente deve ficar em pé com a pelve nesse sentido, não é nesse. E aí, primeiro ponto que a gente vai fazer é posicionar bem essa pelve, posicionar bem para a gente ter uma boa estabilidade e uma boa postura. O segundo princípio, ele fala em relação ao autocrescimento. A gente sempre manter a maior distância possível entre os ombros e a nossa pelve, como se a gente imaginasse 2 linhas imaginárias nessa região da cintura escapular e nessa região da cintura pélvica, e sempre elas estão o mais distantes possível. Para quê? Para aumentar a área abdominal, e dessa forma, a gente aumentando a área, a gente diminui a pressão dentro. Então, diminuir essa pressão abdominal é super importante. Se a gente diminui essa área, a gente aumenta a pressão intraabdominal, já está muito pressionado pelo aumento do útero, já tem uma pressão muito grande nessa cavidade abdominal. Então, sempre, todos os exercícios, a gente também vai visar esse afastamento dessas 2 linhas imaginárias. E com base, aplicando esse primeiro princípio, aplicando esse segundo princípio, eu consigo aplicar o terceiro princípio, que é a respiração. A respiração, ela não deve ser feita a partir do umbigo, não deve ser feita apertando esse meio desse tubo de pasta de dente que vocês estão vendo aí. Se a gente aperta o nosso abdômen, se a gente dobra, se a gente tem má postura, a gente está apertando bem no meio do nosso tronco, a gente vai gerar pressão para cima e pressão para baixo. E tudo que a gente não quer é gerar essa pressão para baixo. A gente não quer empurrar esses órgãos para baixo, a gente não quer sobrecarregar ainda mais essa musculatura do assoalho pélvico. Então, o princípio da respiração é: vamos iniciar a respiração de baixo para cima. Vamos fazer como se a gente estivesse economizando um tubo de pasta de dente. E aí, a respiração, ela vai partir de baixo e ela vai subindo e gerando esse gradiente de pressão lá para cima. Então, todos os exercícios, eles têm esses princípios. A gente precisa aplicar esses princípios nessa ordem para conseguir fazer com que a gestante faça os exercícios. A gestante, a puérpera e as outras pessoas que forem praticar o método. A respiração das pessoas, de maneira geral, elas usam muito padrão torácico. Se vocês puderem, quem está ouvindo essa aula, puxar e soltar o ar agora, puxar o ar e soltar o ar, vocês vão observar que a maioria das pessoas respiram com tórax. Então, elas puxam o ar fazendo isso e soltam o ar fazendo isso. E, na verdade, o músculo que a gente deveria estar utilizando para fazer a respiração é o músculo do diafragma. Ele foi feito para inspirar. Ele é que deveria estar sendo usado na respiração da gente do dia a dia, dos exercícios. Mas, muitas vezes, a gente não utiliza esse músculo pela má postura. Então, se eu tenho uma postura ruim, se eu diminuo a área, o meu tronco, essa região abdominal,
automaticamente meu diafragma fica preso, ele não consegue mexer. Então eu preciso melhorar a minha postura, deixar meu diafragma livre para conseguir respirar com ele. A ação do diafragma é justamente o contrário da ação da respiração torácica. Então, se eu estou respirando, puxando o meu ar e subindo o meu tronco, eu estou respirando com o meu tórax. Mas se eu estou numa boa postura, puxo o meu ar e eu sinto que meu abdômen ele relaxa, ele vai para baixo, meu tronco não mexe, meu tórax não mexe, eu estou respirando com o meu diafragma. Então, a ação é puxo o ar, o nosso abdômen ele vai mais para frente, o diafragma desce, e solta o ar, sobe. É justamente o contrário do padrão respiratório da maioria das pessoas. Mas essa má respiração, ela é explicada por conta da má postura. Se a postura está incorreta, naturalmente a respiração também vai ficar incorreta. Então, para a gente ter uma boa respiração, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma boa postura. A respiração da gestante, ela é ainda mais importante. Eu preciso liberar esse teto dessa casinha. Eu preciso crescer esse espaço de cima para baixo, aumentar a área dessa casa nesse sentido, não só nesse sentido antero-posterior, mas principalmente nesse sentido crânio-caudal. Crescer essa área dessa casa vai fazer com que eu diminua a pressão intraabdominal. Ou seja, diminua a pressão em cima de todos os órgãos, em cima do estômago, em cima do teu sistema circulatório, em cima dos teus pulmões, em cima do teu intestino. Então, tu vai diminuir a pressão, tu vai facilitar que todo mundo trabalhe com mais harmonia. Tenta visualizar a gestação como uma sobrecarga muito grande no corpo da mulher. Então, tudo que você conseguir fazer para diminuir essa pressão dessa gestação, você vai ter uma gestação mais saudável, com menos queixas. Então, a postura vai ser a chave para muito desse sucesso, dessa gestação, não ter nenhum tipo de disfunção. Os exercícios de Gasquet, ele não precisa de máquina, ele não precisa de tanto acessório. O que a gente vai precisar é muita consciência corporal. Então, os exercícios, eles são com base numa boa postura, aplicando aqueles princípios. Muitas vezes a gestante, ela fica livre, ela sente o corpo dela, ela cria uma consciência corporal absurda fazendo o método, e isso facilita para que ela aplique esses exercícios no dia a dia dela. Não adianta uma gestante vir para a gente fazer 1 hora de aula por semana e as outras horas do restante do dia e os outros dias da semana ela ficar totalmente desorganizada, com a má postura. Isso vai fazer com que ela tenha disfunção, porque ela não está se preparando de fato para essa gestação. Ela não está, na balança, não está equilibrando 1 hora de exercício versus 23 horas de má postura. Então, as aulas são muito para orientar posturas que elas vão aplicar no dia a dia. Como sentar, como deitar, como se virar, como levantar da forma correta, como ela vai respirar durante o dia a dia, posições que ela aplica no trabalho, que ela vai ficar a maior parte do dia, 6, 8 horas. Então, a gente vai ajustar essas posturas para que ela tenha uma boa postura e uma boa função, uma boa estabilidade durante todo o dia a dia dela, para que a gente realmente consiga prevenir e evitar essas disfunções na gestação. Os exercícios, eles são todos guiados por fisioterapeutas, tanto as aulas online, que é ao vivo com a fisioterapeuta, quanto as aulas presenciais. Aqui no Brasil, a gente já tem umas 100 clínicas que estão aplicando no Brasil inteiro. É um método novo, mas que já chegou aqui no Brasil desde 2018. Então, a gente iria esse ano de 2020 para o 3º ano de formação dos profissionais, mas devido à pandemia a gente teve que dar uma pausa nessas formações. É um método que absolutamente todo mundo que faz sente o benefício, não se assemelha com os outros métodos que a gente tem aqui, não é pilates, não é funcional, não é exercício aeróbico, não são os métodos que a gente está aplicada. Foram exercícios que de fato foram desenvolvidos para a gestação. Então, não é um exercício que eu preciso adaptar, que eu preciso mudar para a gestante poder fazer. Os exercícios de Gasquet, eles foram feitos para a gestante. Então, se uma pessoa não gestante for fazer, eu vou precisar adaptar para que aquela pessoa não gestante faça, eu vou poder dificultar um pouco mais. Mas as gestantes, elas vão fazer os exercícios que foram criados pela doutora Bernadette de Gasquet. Diferentemente, por exemplo, do Pilates, que é o que mais normalmente os médicos indicam para a gestante fazer. O Pilates, ele não foi criado para gestantes. Se a gente for ver todas as escrituras do Joseph Pilates, que foi o criador do método Pilates,
todas, são 33 exercícios, todos são contraindicados para gestante. E aí a fisioterapeuta ou a educadora física que está fazendo a aula do Pilates, ela vai ter que adaptar o método do Pilates para a gestante poder fazer. Do mesmo jeito que a gente precisa adaptar as aulas de funcional, adaptar uma academia. Então, o método de Gasquet não. O método de Gasquet foi criado para esse ciclo gravídico puerperal. É importante a gente ter essa ciência e saber dessa diferença, porque por ser um método novo aqui no Brasil, muita gente ainda não conhece, ainda não sabe quais são os objetivos, os princípios, como funcionam as aulas, e é importante a gente deixar claro isso, que de fato o método de Gasquet é o único método que foi criado para esse ciclo materno. O parto. Doutora Daniela, deixa eu lhe interromper para fazer uma pergunta da Simone. Pode fazer. Simone Meiva. Eu sei que já foi abordado, mas ela está pedindo um reforço porque ela perdeu o início da apresentação. Se tem uma idade gestacional correta para iniciar o método de Gasquet. Ela está com 2 meses de gestação, né? Assim, com a quantidade de semanas ela resumiu para 2 meses, e se existe algum tempo correto. E estamos no finalzinho já do nosso tempo. Certo. Então, o método de Gasquet, ele não tem uma data ideal para iniciar. O ideal é que a gente inicie o quanto antes, assim que o médico liberar. De maneira geral, os médicos eles tendem a autorizar os pacientes a virem para as aulas com 12 semanas gestacionais. Mas, caso a gestante ela já tenha uma prática de atividade física, ela estava habituada, o corpo dela estava super ativo, esse corpo tende a estranhar se ela fica parada nesses 3 primeiros meses. E muitas vezes o médico, por conhecer a paciente, libera elas para virem para a gente antes. Mas lá na França, as gestantes elas começam a fazer logo nas primeiras semanas. Elas descobrem, muitas vezes elas fazem quando elas já estão se preparando para esse período gestacional, para já condicionar esse corpo para a gestação. Eu ainda tenho algum tempinho para falar? Sim. No máximo, já passou, mas eu acho que é importante fazer essas considerações finais. Certo. Vou falar só um pouquinho sobre o parto, que o método de Gasquet, ele também tem livros que falam sobre a preparação para o parto. É importante dizer que toda gestante está pronta para parir, mas o nosso corpo ele vai se direcionar para o parto, mas existe também um condicionamento para você entender melhor o seu corpo, entender melhor o ângulo com o bebê, treinar algumas posturas que podem facilitar a fase expulsiva. E aí a gente faz também essas aulas de respiração, massagem, posturas. Deixa eu mostrar só um pouquinho do pós-parto. E no pós-parto, como é um método que abrange todo esse ciclo gravídico puerperal, ela tem formações, ela tem cursos para as puérperas fazerem antes das 6 semanas, porque muitas puérperas elas só voltam para a gente com 45 dias pós-parto. E, na verdade, tem muita coisa que a gente pode promover para ela nessas 6 semanas antes delas serem liberadas. Até exercícios que a gente pode ensinar para ela fazer em casa. Porque a própria demanda com o bebê já machuca muito o corpo da mulher. Às vezes ela faz muito esforço, carrega muito peso. E ela tem uma direção de posturas, de como segurar o bebê, como amamentar. Isso facilita para ela condicionar esse corpo durante esse pós-parto e também ter bem-estar durante todo o ciclo da maternidade. Não é só durante a gestação, mas no pós-parto é importante ela se cuidar também. E aí essas aulas a gente inicia com 3 semanas pós-parto. São aulas que vão dar um tônus melhor nesse abdômen. Muitas vezes elas iniciam as aulas online, em vez de irem por conta da demanda do bebê. E orientações posturais das atividades de vida diária dela, como dar banho, como amamentar, como pegar o bebê no chão, como trocar fralda. Isso tudo ela precisa aprender para não sobrecarregar o corpo dela durante esse período. É importante também elas cuidarem do assoalho pélvico, independentemente da via de parto. A gente preconiza que elas façam a reeducação perineal. A gestação, ela modifica muito essa musculatura, então elas entenderem como é que elas vão fortalecer nesse pós-parto, que passou por tanta sobrecarga. Queixas que são muito comuns, dores na relação sexual, dores nessa região da musculatura, e isso muitas vezes é dada pela tensão muscular, não necessariamente passou um bebê pelo canal vaginal dela, mas só o fato desses músculos terem suportado tanto peso durante a gestação, eles podem ficar com pontos de tensão e isso pode gerar dor na relação sexual, além das questões hormonais. É isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi incrível.
E eu quero agradecer. Peraí. Eu quero agradecer em especial a doutora Daniele por nos conceder essa aula. E ela já está aqui ao vivo conosco para tirar as dúvidas de vocês. E também agradecer a vocês, ligantes, que se inscreveram e enviaram sugestões. Sejam muito bem-vindos. Pode ficar à vontade, doutora Daniela. Oi, tudo bom? Boa noite. Érica, eu queria saber se vocês tiveram alguma dúvida, se ficou alguma questão pendente, se tu já tem aí. Sim, nós anotamos. A Samara vai passar as dúvidas agora. Certo. Obrigada, Boa noite, doutora. Meninas. Boa noite. Antes de tudo, queria agradecer mais uma vez. Foi excelente a aula, tenho certeza que foi muito enriquecedora para todos nós. Muito obrigada. Eu vou ler aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram. A primeira foi: como se dá o fortalecimento para o tratamento das incontinências através dos exercícios de Gasquet? Só o fortalecimento dos músculos pélvicos já resolve a incontinência ou precisa fortalecer os órgãos? Então, vamos lá. O método de Gasquet não é um tratamento direto para incontinência urinária. Isso entra na fisioterapia pélvica. Mas o método de Gasquet, o princípio do método é diminuir a pressão intraabdominal, consequentemente, diminuir a pressão em cima da musculatura e dos órgãos pélvicos. Todo método, ele inicia com a contração perineal. Então, a expiração do método é ativa o assoalho pélvico e a gente deixa o ar sair, de uma forma que a força venha de baixo para cima. A respiração, ela é diafragmática, tá? Aqui está o diafragma respiratório e aqui está o diafragma pélvico. Para iniciar a respiração do método de Gasquet, a gente contrai o períneo e vai expirando, o diafragma vai subindo. Ou seja, o método ele tem essa percepção de diminuir a pressão intraabdominal e a pressão maior vem de baixo para cima. Isso faz com que a gente diminua a pressão em cima dos órgãos pélvicos, diminua a pressão em cima da musculatura do assoalho pélvico, diminuindo assim a chance da gente desenvolver uma incontinência urinária de esforço, por exemplo, que é pelo aumento da pressão intraabdominal. Ou a gente desenvolver uma incontinência urinária mista, por questões de urgência miccional, por questões de pressões intraabdominais. E durante todos os exercícios do método, ativa o períneo, prende o períneo, contrai a musculatura e expira. Então, de certa forma, a gente está fortalecendo essa musculatura do assoalho pélvico, de forma indireta. Se a gente for tratar uma incontinência urinária, seria de forma direta através da fisioterapia pélvica. O método de Gasquet, ele auxilia de forma indireta o fortalecimento da musculatura, a musculatura do assoalho pélvico, e também a diminuição da pressão intraabdominal, certo? Ah, sim. Tudo bem. A segunda pergunta foi: os princípios de Gasquet devem estar presentes na aplicação simultaneamente? Simultaneamente. Existem 3 princípios. Acredito que tenha visto aí na aula. O primeiro princípio é o posicionamento da pelve, que é para a gente puxar a região do sacro e do cóccix para baixo, alongando, alinhando e crescendo essa região de baixo do assoalho pélvico até o diafragma respiratório. Então, eu aumento, faço esse crescimento crânio-caudal, alongando todo o tronco. Depois que eu cresci e me posicionei a minha pelve, eu vou trabalhar a questão do autocrescimento, que é afastar ao máximo possível a cintura escapular da cintura pélvica. Então, crescer também isso mais ainda. Para depois eu conseguir respirar com o meu diafragma. Depois que eu posicionei a pelve, eu cresci, eu consegui liberar o diafragma para ter a respiração diafragmática. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma boa respiração se eu tiver numa má postura. Por isso que sempre primeiro posiciona bem, faz a boa postura, faz o crescimento para liberar o diafragma para depois respirar. Então, eu não vou conseguir fazer o método da respiração, o princípio da respiração, se eu não estiver bem posicionado. Por isso que eu preciso primeiro dessa base. E aí acaba que os 3 andam juntos durante todos os exercícios. Eu não consigo fazer um só desses princípios. Ah, sim. A terceira pergunta é: como podemos aumentar a área entre a pelve e o ombro? Crescem na postura. Imagina que a nossa coluna, ela tem as curvaturas fisiológicas. Cifose na região dorsal, a lordose na região lombar, certo?
Praticamente todo o biotipo da gente, o nosso corpo, do corpo do brasileiro, tem essas curvaturas. Diferente se a gente for comparar com o corpo de um africano, que tem uma curvatura bem côncava, ou de um corpo de um asiático que tem a coluna bem reta. Praticamente não tem cifose, lordose, eles nem sabem direito o que é isso. Mas no brasileiro, a gente tem as curvaturas fisiológicas. Sendo que a gente, muitas vezes, acaba acentuando essas curvaturas, ficando mais cifótica ainda, ou forçando mais ainda a lordose. Isso diminui a área entre o crânio e a pelve. Para eu aumentar, eu preciso melhorar minha postura. Tentar alinhar, diminuir essa cifose que a gente diz que é fisiológica, diminuir essa lordose que a gente diz que é fisiológica, crescer. Tentar, em vez de espremer as nossas vértebras, aumentar o espaço intervertebral. Ah, sim. 4. Existe alguma contraindicação? Como qualquer outra atividade física, a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo e a nossa fisiologia. Se a gente tem alguma outra patologia, a gente tem que sempre levar em consideração. Não existe uma contraindicação direta, por exemplo, quem tem diabetes descontrolada, quem tem hipertensão arterial descontrolada, quem tem alguma má formação, alguma outra patologia, não é diretamente, é isolando cada caso. É uma diabetes, está descontrolada, mas como é que ela funciona? O que é que ela pode? A gente pode dosar um exercício para ser um pouquinho mais leve para ela. O método de Gasquet, ele vai progredindo. Então, tem exercício que é muito simples, que trabalha só postura e respiração. Então, você deitada numa cama de hospital, você consegue fazer exercício de respiração, exercício de se posicionar bem. E tem exercícios que são mais difíceis. Algumas pranchas, exercício de abdominal mais avançado, exercícios de equilíbrio mais avançado. Então, sempre a gente vai dosando. A gente não vai poder fazer uma aula igual para todo mundo. A gente tem que isolar cada paciente que chega até a gente, cada aluno que vai chegar para fazer essa aula. Entendi. E a última pergunta é: quanto à autorização dos médicos, como funciona? A gestante só pode iniciar com a apresentação da autorização? Veja, essa questão é delicada no sentido de, se uma gestante, infelizmente, acontecer qualquer coisa na nossa mão, a corda vai romper para o lado mais fraco. O lado mais fraco está na fisioterapia ainda, em relação ao lado do médico. O médico, ele tem um poder muito maior sobre a paciente dele. Então, eu, particularmente, sempre falo com o médico da paciente e explico como é o método, por ser um método novo, muitas vezes eles não conhecem. Então, eu explico como é o método, explico a forma que eu trabalho, e 100% dos médicos que eu falo, eles autorizam a gestante a fazer a aula comigo. E aí, isso é por laudo. Ela faz uma autorização por escrito e eu sei que ela está apta para fazer aula lá na clínica. Se por algum acaso eles não conhecerem, aqui em Recife, a maioria dos médicos, eles já conhecem o método de Gasquet. Então, fica muito mais fácil, que eles próprios prescrevem para ela vir até a gente. A maioria das pacientes que chegam até nós já vem com esse encaminhamento dos médicos. Quando não vem, eu solicito para ela. Nessa questão de se a corda romper, rompe para o lado mais fraco. Mas eu sei que, tecnicamente falando, eu tenho um poder sobre a minha paciente de dizer que ela está apta ou não para fazer aquela atividade. E eu tenho um poder também para guiar uma aula mais leve, se ela for sedentária e estiver iniciando agora a atividade física, porque muitas vezes a gestante está gestante e aí a mulher começa a buscar um bocado de atividade e antes não fazia nada. Então, a gente sempre tem que ver dessa forma delicada e individualizada isso. Mas, de maneira geral, eu solicito para as outras fisioterapeutas, mesmo sabendo tecnicamente se a mulher vai poder ou não e sabendo dosar o exercício para ela, falar com o médico por conta disso, por ele ser realmente o responsável técnico. E essa questão da corda que eu expliquei. Tudo bem, muito obrigada, doutora. Creio que foram sanadas todas as dúvidas. Teve mais alguma questão? Não, só foi hoje. Certo. Vocês são todas alunas do Rio de Janeiro, é isso? Isso. Todas aqui são fisioterapeutas. E no futuro, na verdade, né? Mas estão na área de fisioterapia, né? Isso. Ok. Estudantes Sejam de muito fisioterapia. bem-vindas. Daqui a pouco vocês vão se formar e vão trabalhar com a gente no mercado. Espero que venham para a obstetrícia também. Amém. Érica, com você. Obrigada, doutora Daniele. Foi super construtivo, um divisor de águas, porque hoje em dia a gente pouco ouve falar, pouco sabe, né, sobre exercícios de Gasquet antes da palestra, no caso, né? É verdade. E, assim, trazer isso para nossa inauguração foi muito especial. E essa presença também, junto com a presença dos nossos ligantes, dos nossos membros, nós agradecemos a todos.
Oh, muito obrigada também, viu, pelo convite. Espero que no futuro vocês conheçam bem profundamente o método de Gasquet e no futuro vocês façam o curso de Gasquet junto com a gente. Obrigado. Obrigada, boa Tchau, noite. tchau. Muito Boa obrigada, boa noite. Obrigada. É isso, pessoal. O formulário de presença